Sejam muito bem-vindos ao Cerise Cast, o podcast da Cerise Soluções Jurídicas Empresariais. Eu sou Rosire Cerise e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com os meus sócios, os meus companheiros de batalha e trincheira na advocacia tributária. Doutora Lívia Inês, doutor Paulo César, são especialistas na área tributária e nós estamos aqui para tratar de um tema extremamente atual e relevante, que é a reforma tributária sobre o consumo, mais especificamente os impactos para o setor imobiliário e mais especificamente ainda os impactos nos planejamentos patrimoniais e sucessórios. Se você é empresário, empreendedor, advogado tributarista, contador, profissional liberal ou mesmo uma pessoa física que tem aí rendimento de locação e atua com compra e venda de imóveis, aqui é o seu lugar. E nós vamos compartilhar informações preciosas e muito relevantes. Afinal, a reforma tributária já está em vigor e no ano de 2026 já começamos a ter aí o período de teste. Nós estamos em meados de 2025, então não perca tempo, é hora de se preparar. Vamos começar aqui então, né, Paulo, com esse bate-papo. E eu queria te perguntar, como é que as operações com compra e venda e locação de bens imóveis serão afetadas pela reforma tributária sobre o consumo? Prazer estar aqui mais uma vez no Cerise Cash. Bom, a reforma tributária do consumo, ela afetou sensivelmente as empresas contribuintes, né, que atuam com atividade imobiliária, principalmente compra e venda e locação. Até o advento da reforma tributária, nós tínhamos 5 tributos sobre o consumo: o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. Dentre esses tributos que incidiam sobre o consumo, apenas o PIS e COFINS incidia sobre a atividade imobiliária de compra e venda e locação, e mesmo assim somente quando essas operações eram praticadas por pessoa jurídica. Ou seja, pessoas físicas que praticavam atividades imobiliárias não estavam sujeitas a nenhum tributo sobre o consumo, e as pessoas jurídicas somente ao PIS e a COFINS. Com a reforma tributária, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, elas passam a estar sujeitas ao IBS e à CBS. As pessoas físicas, elas estarão sujeitas quando atendidas determinadas condições, mas as pessoas jurídicas, em geral, estarão sujeitas ao IBS e à CBS. Ou seja, tem aí uma mudança relevante de panorama tributário para quem atua com a atividade imobiliária. Justamente em razão, né, dessa mudança de panorama tributário para quem atua nesse segmento, o legislador ele previu uma incidência do IBS e da CBS com alíquotas reduzidas. Então, para a atividade de locação, a legislação prevê que o IBS e a CBS incidirão com alíquota reduzida em 70%, o que, tomando como referência uma alíquota de 26,5%, geraria uma alíquota de 7,95% para quem atua no setor com locação de imóveis, e para as demais atividades com bens imóveis, a alíquota incidirá com uma redução de 50%, o que, tomando também aí como base uma alíquota de referência de 26,5%, traduz uma alíquota de 13,25%, isso alíquotas nominais. Pois o IBS e a CBS, ele é norteado pelo princípio da não cumulatividade. Então, a alíquota efetiva vai depender do montante de creditamento que o contribuinte tiver. E nesse ponto, né, é importante ressaltar que, a despeito das atividades com bens imóveis, elas terem uma redução de alíquota, né, no caso da locação de 70% e nas demais atividades 50%, o creditamento ele é integral, ou seja, todas as aquisições que esse contribuinte que estiver sujeito ao IBS e CBS realizar, ele poderá acreditar integralmente do IBS e CBS que incidir sobre essas aquisições. Ou seja, diferentemente do que nós temos hoje em relação ao ICMS, essa redução de alíquota que a legislação trouxe não tem como implicação nenhuma obrigação de estorno ou de redução quanto ao creditamento. Então, em geral, é isso, né, que nós temos após a reforma tributária para o setor imobiliário. Excelente. E interessante notar que
em se tratando de um regime tributário específico, desde o advento da emenda constitucional, junto com combustíveis e junto com o setor financeiro, por exemplo, depois, durante a edição da Lei Complementar 214, outros setores, como o concurso de prognóstico, foram inseridos, mas entrou no âmbito desse regime específico do setor imobiliário, construção civil, a intermediação de negócios e, por exemplo, a administração de bens imóveis. Um lobby setorial, até porque dentro de um regime específico, onde tem uma série de regramentos que são muito direcionados para o setor, esses de bens duráveis, né, que são tributados, em tese, deveriam ser tributados ao longo da cadeia, esses setores acabaram tendo o benefício dessas alíquotas diferenciadas. A gente sabe que foi lobby do setor, isso não estava previsto inicialmente, mas eles, então, foram também incluídos dentro da sistemática do regime específico do setor imobiliário. Bom, vamos falar agora, eu acho que de um ponto muito importante, que é a tributação das pessoas físicas, tanto que locam como que vendem imóveis. Como é que ficou isso? Por quê? Isso, essa questão do detalhamento de como que vai funcionar essa tributação para as pessoas físicas, veio agora na Lei Complementar 214, estava todo mundo muito preocupado, né? Nossa, como é que vai ficar a tributação do aposentado? Porque, a princípio, qualquer pessoa física ou jurídica que tivesse uma operação com bens imóveis seria tributado. À luz, o quê? Do enquadramento, desde que enquadrasse lá no artigo 21, os requisitos para se configurar um contribuinte, ou seja, a atividade profissional ou a habitualidade, relevância. E aí o setor começou a questionar. Bom, a gente precisa entender o que é habitualidade e relevância. Não, se não tiver bem definido isso, eu vou acabar concorrendo aí com pessoa física que vai estar dentro, vai estar fora. Então, está confirmado, as pessoas físicas que se enquadrem no conceito de contribuinte previsto na Lei Complementar 214 serão tributados. Vamos entender de que forma. Aqui está uma tabelinha que mostra de forma didática como é que vai ficar a situação do enquadramento dessa pessoa física como contribuinte num cenário de locação, cessão onerosa e arrendamento, e também no cenário de compra e venda ou cessão de direito de bens imóveis. E aí, bens imóveis urbanos ou rurais. Vai depender, gente, da situação. Primeiro eu vou olhar o ano calendário anterior. Se nesse ano calendário anterior essa pessoa física auferiu receita total superior a R$240 mil, uma média aí de R$20 mil por mês, ou seja, requisito cumulativo, realizou operações com mais de 3 imóveis, no ano seguinte ela sim será contribuinte de IBS para o ano todo. Então, essa situação de ser contribuinte ou não, ela é sempre analisada durante a receita bruta e a quantidade de imóveis de cada ano calendário. Mas se em determinado ano calendário excedeu 20% desse limite de receita, que é 240, ou seja, se essa pessoa atingiu o valor de receita de R$288 mil, aí sim vai passar a ser tributado como contribuinte nesse mesmo ano calendário. E aqui é importante, né? Sobretudo, toda a minha receita que eu já fui oferindo ao longo do ano calendário ou só sobre o excesso? É uma coisa que não está devidamente elucidada na Lei Complementar 214. Esperamos que o regulamento materialize isso, positive isso, deixe isso claro, mas nós entendemos que é super sustentável a tributação apenas em relação ao excedente de 20%. Então, isso é a situação da definição do contribuinte pessoa física no âmbito da locação. Vamos lá, então, agora para compra e venda e cessão de direitos. Aqui, gente, o requisito quantitativo de receita já não importa mais. Só o requisito quantitativo de unidades de imóveis vendidos. Então, vamos lá. Se no ano calendário anterior, essa pessoa física realizou operações de venda ou cessão com mais de 3 imóveis, no ano calendário seguinte, ela será contribuinte. E também, se ela realizou operações com mais de um imóvel construído pelo alienante dentro dos últimos 5 anos anteriores, ela vai ser considerada no exercício seguinte também contribuinte. Bom, e se ultrapassar desses limites, dentro do ano calendário vigente, também vai ser contribuinte no próprio ano calendário. Então, note que aqui tem essa diferença que não envolve quantitativo de receita, tá? Então, para além dos requisitos do artigo 21 da Lei Complementar 214, a pessoa física tem que estar atenta a estas regras.
Bom, vamos agora fazer um panorama. Quer complementar alguma coisa, Paulo, Lívia, nesse aspecto de pessoa física? Não, acho que só a questão que você bem falou, né, de quando a pessoa física, né, ela excede no próprio ano calendário os 20%, né? É muito sustentável que só tributa o excedente, porque só a partir daquele momento ela se qualifica como contribuinte do IBS e da CBS, né? Antes de atingir aquele percentual de receita, aquele teto de receita, né? Ela não era qualificada como contribuinte. Então, ela só tem que ser tributada a partir do momento que ela se torna contribuinte. Então, a incidência do IBS e CBS entendo que teria que ser somente sobre o excedente, mas sem dúvida é um ponto que é de bom grado vir expressamente no regulamento, né, que disciplinar a incidência do IBS e da CBS. E se não vier, certamente será um ponto que pode ensejar aí um contencioso tributário, como tantos outros, né, que essa reforma tá deixando aí algumas arestas a parar. Além disso, eu acho que é válido a gente lembrar, né, que os valores que estão inseridos na legislação têm uma previsão legal para atualização mensal pelo IPCA. Então, tanto 20 mil quanto 288 mil, né, que a gente mencionou aqui, são valores que vão ser atualizados pelo IPCA mensalmente. Perfeito. Bom, vamos entrar um pouquinho agora na dinâmica do cálculo da IBS e da CBS. Nós estamos falando de tributação de um bem durável, que em tese deve ocorrer ao longo de vários anos, de várias décadas, né? Porque a gente está falando de uma tributação sobre o consumo. Então, quando o legislador e toda a equipe que assessorou o legislador a trazer esse design normativo e utilizaram aí, foram buscar referência nos outros países que já adotam o IVA, o que a gente tem no mundo inteiro como maioria, né? A maior parte dos países, eles tributam os bens imóveis na primeira venda, trazendo a valor presente. Só que isso traz algumas distorções, como, por exemplo, o que eu vou fazer com o estoque de imóveis? O que eu vou fazer com a valorização desse imóvel ao longo do tempo? E com a própria não cumulatividade, que é para assegurar a neutralidade do sistema. Então, no caso aqui, o IVA que foi proposto para o Brasil, na minha visão, ele é mais avançado que os demais países do mundo, na medida em que ele trouxe aí uma novidade, que é esse redutor de ajuste, que foi uma dinâmica, uma lógica idealizada pelo próprio secretário Bernardo Api, que conduziu todo o design da reforma tributária. Então, ele acaba, esse redutor de ajuste, viabilizando que seja tributado o estoque dos imóveis antes da vigência da reforma, a valorização imobiliária e assegurando a própria não cumulatividade. Tá perfeito? Na minha visão aqui, não está perfeito, tem pontos de melhoria. Vamos ver se o regulamento ajusta esses pontos que nós vamos comentar aqui, mas, de fato, seria um modelo, né, a ser, inclusive, adotado por outros países do mundo que acaba deixando de tributar a venda, né, do imóvel durante a cadeia, que deve acontecer em se tratando de bem durável, em todas as etapas da vida desse bem. Então, vamos lá. Indo aqui para a nossa tabelinha, olha só. Parece difícil, gente, mas assim, ele tem uma complexidade, mas a gente vai tentar traduzir isso aqui da forma mais didática possível. A gente pega a primeira, que é a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo? É o valor da operação, seja o valor da operação de venda, valor da locação, valor da prestação de serviço de intermediação de negócio ou da administração, ou o valor da prestação de serviço de construção civil. Essa é a base de cálculo. Vamos focar aqui numa compra e venda. A minha base de cálculo vai ser o valor da minha operação. Menos, eu vou deduzir o redutor de ajuste e também o redutor social, que cumula, eu posso deduzir o redutor de ajuste e o redutor social quando aplicável, tá? Multiplicado, né, pela alíquota reduzida, que foram as que o Paulo colocou, no caso aqui de uma operação de compra e venda, 50%, pegando nossa alíquota de referência de 26,5%, 13,25%, é igual ao meu IBS, ao meu CBS a pagar. Vamos lá, então, fazer uma simulação. E a gente tem que, sempre para entender esse redutor de ajuste, a gente tem que olhar a cadeia onde eu tenho só contribuintes, ou seja, eu tenho
o creditamento amplo e uma não cumulatividade perfeita acontecendo na cadeia. E depois, na sequência, nós vamos entender uma operação dentro de uma cadeia, né, uma sequência de operações, onde eu tenho uma pessoa física não contribuinte ali no meio, onde eu tenho a quebra dessa não cumulatividade. Então, vamos entender a dinâmica do redutor de ajuste, como que ele impacta, né, e como ele viabiliza a não cumulatividade nesses dois exemplos. O primeiro deles, então, é uma cadeia de operações entre contribuintes do IBS e da CBS. Vamos lá. O contribuinte 1 vai fazer, então, uma venda no valor de R$1.100.000. Suponhamos que ele adquiriu este imóvel antes de 31 de dezembro de 2026 por R$1 milhão. R$1 milhão é o custo de aquisição. Portanto, esse 1 milhão atualizado pelo IPCA vai ser o redutor de ajuste originário. Então, existe um redutor de ajuste originário para todos os bens imóveis. Então, aqui nesse momento, eu vou carregar o primeiro redutor de ajuste. Então, qual que vai ser a minha base de cálculo? Como a gente viu no slide anterior, 1.100.000 menos 1 milhão, que é o meu custo de aquisição atualizado, meu redutor de ajuste. E aqui o redutor de ajuste, importante lembrar que integra nesse primeiro redutor de ajuste o valor que se pagou de TBI, o valor que se pagou, por exemplo, de laudênio, se for o caso, e as contrapartidas urbanísticas e ambientais. Então, eu tenho aqui a minha base de cálculo, suponhamos, de 100 mil, multiplicado pela minha alíquota reduzida de 13,25%. Qual que é o meu IBS a recolher? 13,25%. Ok? Esses números aqui são números arredondados para a gente simplificar a demonstração do critério de cálculo. Vamos para a etapa 2. Contribuinte 2 está adquirindo, ele carrega aqui um crédito de 13,25, vende por 1.200.000 esse imóvel. Logo, o redutor de ajuste que ele carrega, nós acabamos de mencionar que ele não muda, é o mesmo, ele é imutável, é o mesmo R$1 milhão corrigido pelo IPCA, com o IPI que foi pago lá na primeira aquisição. Note que aqui nesse redutor de ajuste, eu não incluo um novo ITBI que eu estou pagando nesta operação. Portanto, eu teria uma base de cálculo de R$200 mil, que multiplicado pela alíquota reduzida, ensejaria um IBS, CBS devido de 26,50. Logo, computando o meu crédito do IBS da minha operação anterior, eu tenho, então, um IBS CBS a recolher de 13,25, o mesmo valor da etapa anterior, ou seja, aqui eu estou tendo uma não cumulatividade. A crítica que a gente faz aqui é nesse redutor de ajuste, onde não é possível, pelo menos a legislação em momento algum deixa clara, esperamos que o regulamento discipline essa questão para este ponto não se tornar mais um contencioso tributário pós-reforma, né? E aí encher os tribunais com mais essa discussão, mas aqui é um ponto que está realmente solto. E vamos acompanhar para ver se isso aqui porque de fato não é justo, né? Não assegura neutralidade. Se eu estou tendo mais um custo de aquisição, o ITBI é sim um custo de aquisição nessa operação, e eu trazer o ITBI carregado somente da operação anterior. Então, vamos ver, na terceira etapa dessa operação, o contribuinte 3, que adquiriu este mesmo bem imóvel, carregou, então, um crédito, né, de R$ 26,50, que foi o débito incidente na operação anterior, não o recolhido, o incidente. Ele está vendendo esse imóvel por R$ 1.300.000, considera o mesmo redutor de ajuste com o mesmo ITBI que foi, né, considerado lá na aquisição originária, que ele carrega lá o imóvel durante a vida dele, de R$1 milhão, corrigido pelo IPCA. Temos, então, uma base de cálculo de R$300 mil multiplicado pela alíquota reduzida, logo eu teria um IBS-CBS devido de 39,75. Considerando todo o meu crédito, que é de 26,50, quanto que eu vou recolher de IBS-CBS? Os mesmos 13,25. Então, é uma dinâmica que, a meu ver, é inteligente, com exceção dessa questão aí da inclusão do ITBI, principalmente nos redutores de ajustes posteriores, que não a primeira aquisição originária. Vamos ver, então, como é que fica essa dinâmica quando eu tenho a quebra da não cumulatividade com não contribuinte, por exemplo, uma pessoa física que não se enquadra naqueles requisitos que acabamos de explicar aqui no meio da cadeia. Então, pegando esse mesmo exemplo, contribuinte 1 tem aí
um valor de venda de 1 milhão e 100, tá? Perdão, pessoal, que é 1 milhão e 100. Ele adquiriu por 1 milhão esse imóvel lá antes de 31/12/2026, então o redutor de ajuste vai ser o mesmo. A base de cálculo, então, seria 100 mil multiplicado pela alíquota de 13,25%, então IBS e CBS devido 13,25%, vendi para uma pessoa física não contribuinte, então ela está pagando 1 milhão e 200. Não toma nenhum crédito na entrada e aqui ela sofre o quê? Ela sofre com uma cumulatividade porque ela pagou os 13,25 lá na operação que ela adquiriu. Então, aqui há uma nítida quebra dessa não cumulatividade. Por isso, a lógica aqui do regime específico foi que, nessa nova aquisição por um contribuinte, o redutor de ajuste é reestabelecido. Ele é estipulado de forma de novo. Então, aquele redutor de ajuste, eu elimino ele, aquele primeiro da aquisição originária, e eu crio um novo aqui, considerando o custo de aquisição de agora. Então, eu vou pegar o meu custo de aquisição, que foi 1 milhão e 200, corrigir pelo IPCA, vou ter, então, uma base de cálculo de 100, que multiplicado pela minha alíquota reduzida, olha só o valor que eu vou recolher. Vou recolher os mesmos 13,25, e esse mecanismo evitou aqui que nessa terceira operação eu tivesse uma cumulatividade nessa cadeia. Então, é algo para se monitorar ainda, como é que vai ser o evoluir, né, o desenrolar dessa regulamentação. Do contrário, teremos aqui um ponto de contencioso, certamente. Bom, Lívia, vamos te ouvir agora. Estou muito curiosa aí para você comentar e nos explicar sobre os regimes transitórios especificamente aplicáveis ao setor imobiliário, se você quiser destacar um ponto que você acha mais importante aqui para nossa discussão. Tá certo. Prazer estar aqui de novo com vocês no Cerise Cash, né? E sobre os regimes transitórios, o que a gente tem para destacar, né? Vários foram os regimes transitórios ou regimes específicos de determinados segmentos trazidos pela reforma tributária. Com qual intuito, né? Suavizar os impactos dessa reforma, pois a gente já tinha negócios em curso, negócios em andamento, que não tinham essa expectativa, não tinham essa previsão de alteração de alíquotas, de mudança de legislação em si, de critérios aplicáveis a esses negócios, né? Então, esses regimes transitórios, eles vêm para tentar diminuir um pouco essas distorções e deixar o ambiente de negócios um pouco mais favorecido e menos prejudicado aí com essa famosa mudança da regra do jogo quando o jogo está rolando, né? Então, o que a gente pode destacar aqui para a parte imobiliária, né? Está vinculado à questão das locações. As locações podem fazer parte de um regime transitório. Então, aqui eu vou trazer uma informação sobre o regime específico, um fluxograma, só para ficar bem claro para os nossos ouvintes, né? Quando que vai incidir o IBS e a CBS na tributação de pessoa física e pessoa jurídica e que a gente pode submeter esse regime transitório. Então, vamos lá para locação. Uma locação de PF uma vez cumpridos os requisitos do artigo 21 e aqueles requisitos iniciais destacados pela doutora Rosíris, ou seja, 3 imóveis com receita bruta anual de locação inferior a 240 mil ou um único imóvel com receita menor ou igual a 288 mil, a gente, havendo essa situação, né, então o contribuinte estaria isento de IBS e CBS. A gente está com um contribuinte, pessoa física, que extrapolou, ou seja, ele tem 25 mil reais de receita de locação mensal. Como que vai ter essa tributação agora, né? Ele passa a aplicar IBS e CBS, tem aquela redução de alíquota de 70%, que já foi comentado aqui também, e pode compensar desses créditos tributários. Perfeito. A pessoa jurídica vai aplicar sempre o IBS e a CBS, com a possibilidade de redução de alíquota de 70%. Na mesma forma, na compra e venda, tá? Então, aplicamos os requisitos do artigo 21, mais aqueles requisitos iniciais, não tem a aplicação de IBS e CBS. Saiu daqueles requisitos, extrapolou, temos o IBS e a CBS, podemos compensar crédito com a redução de alíquota de 50%.
E qual é o regime transitório ou especial e específico, né? No caso da locação, a gente tem uma possibilidade de acessar um regime de transição para que aplique-se uma alíquota de 3,65 ao invés de aplicar o IBS-CBS com a redução de 70%. Em quais hipóteses? Quando o contribuinte tiver contrato de locação firmado até 16 de janeiro de 2025, que foi a publicação da norma, e esses contratos assinados com firma reconhecida ou com um certificado digital, então precisa ter essa assinatura comprovadamente realizada até 16 de janeiro de 2025, e esses contratos sejam registrados até 31 de dezembro de 2025. Pode ser feita essa opção pela alíquota de 3,65. Nesse caso, não há crédito de IBS e nem de CBS, e o contribuinte, então, vai fazer jus a essa alíquota de 13,65 até o prazo final desse contrato dele. Se o contrato for não residencial, o prazo é o que tiver estabelecido nesse contrato inicialmente firmado, né? Se o contrato for residencial, o prazo limite é 31/12 de 2028. Então, se ele não vencer antes dessa data, 31/12 é o limite para os contratos residenciais. Fiz alteração de valor do contrato, fiz alteração de partes vinculadas ao contrato, não tenho mais a possibilidade de aplicar esse regime específico, porque entende-se que houve uma alteração na substância do negócio. E se eu não tenho esse contrato assinado até 16 de janeiro de 2025, mas porque era um contrato que não foi efetivamente formalizado. Eu tenho outros meios de provas que justificam, que explicam que esse contrato realmente já estava em vigor? Sim. Então, eu posso, sempre que eu tiver essas provas, fazer jus ao benefício. Muito provavelmente aqui nesses casos nós vamos precisar de uma medida judicial para trazer essa comprovação à tona e poder efetivamente fruir desse benefício dos 3,65. Além disso, a gente teve as empresas, né, que estão sujeitas a incorporações imobiliárias com regime de afetação, que são contribuintes pelo RET, elas também têm alíquotas favorecidas no âmbito do IBS e da CBS até 2029, 1º de janeiro de 2029. Então, elas podem fazer essa opção para pagar um pouco menos, né, de CBS nesse caso. Tá? Há uma alíquota de 2,08 quando a gente estiver falando de incorporação imobiliária normal e quando a gente estiver falando de incorporação de produtos que têm um cunho social, né? Como os projetos que são vinculados à Minha Casa Minha Vida, aí a alíquota é mais reduzida ainda, que ela fica em torno de 0,53. Nesses casos, gente, o que a gente tem que observar, né? Não é possível o creditamento de IBS e CBS. Então, o empresário sempre tem que fazer o cálculo para entender o que faz sentido. Porque eu tenho todo aquele material adquirido para a obra, tem todos os custos incorridos naquele empreendimento que eles não vão poder ser considerados o creditamento. Então, faz sentido para mim ficar nesse regime transitório? É mais vantajoso? Sempre o cálculo precisa ser elaborado. E assim como a gente tem esse regime especial para as empresas que trabalham, né, com patrimônio de afetação e o RET, a gente também tem as incorporadoras que têm loteamentos de solo, né, que também estão em um regime favorecido até 2029, não podem fazer jus ao creditamento de IBS e CBS caso elas optem por esse regime, mas da mesma forma elas podem pagar 3,65% de IBS e CBS caso optem por esse novo regime. Também é necessário fazer cálculos, entender se faz sentido. Além delas não poderem creditar desses custos, não podem fazer jus à apropriação, né, de fatores de redução, inclusive o social, mas a pessoa adquirente desses bens, tanto no caso da incorporação imobiliária como no caso dos loteamentos, ela pode sim
fazer jus a fatores de redução. Ela não pode fazer jus aos creditamentos, né? De IBS e CBS, porque na etapa anterior não teve essa apropriação. Mas elas podem se apropriar dos fatores de redução. Então, nesses 2 casos, é possível a gente fazer jus, né, a esse regime especial. A partir de 1º de janeiro de 2029, tem um outro regime que pode ser utilizado para quem não fez essa opção até 2029, aquelas incorporadoras e loteadoras que não fizeram jus a esses regimes específicos, elas podem passar a fazer o creditamento do IBS de todo o material utilizado na obra, contabilizado, com nota fiscal, tudo bonitinho, a partir de 2029, desde que tenha toda essa formalização, né? Pode creditar, então, do IBS de todos esses custos incorridos nesse período. Aí, nesse caso, ela vai fazer jus ao creditamento de IBS e CBS e, assim, subsequentemente, nas etapas seguintes das cadeias, tá? Então, essa é a explicação sobre os regimes transitórios e especiais do setor imobiliário. Certo. E aí, muito se tem falado, né? O setor alvoroçado, vai aumentar substancialmente essa carga tributária. Queria que você colocasse isso na sua visão. É um mito, não é um mito? Tem que fazer cálculo caso a caso, demonstrando para o telespectador qual que era a tributação para pessoa física e também para jurídica antes e pós-reforma tributária, para que a gente comece já a ter uma dimensão, uma sensibilidade para fazer conta, para se planejar, para planejar investimento, né? E estruturar a sua vida se você está neste negócio que é o setor imobiliário. Perfeito. Então, você, ouvinte, vem comigo na tabelinha aqui que vai ficar bem claro para vocês. Vamos lá. No caso de locação, o que acontecia antes da lei complementar? Nós tínhamos na pessoa física, imposto de renda, a alíquota de 27,5%, né? Tabela progressiva, no máximo 27,5%. E na pessoa jurídica, a gente pagava até 14,53% de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Pós-reforma, o que nós temos? No caso das pessoas físicas que não têm a isenção de IBS e CBS, nós vamos cumular, além do imposto de renda, essa pessoa física vai ter que pagar IBS e CBS. Nessa situação, pessoal, aquele valor, né, que era tabela progressiva até 27,5%, nós vamos ter mais o acréscimo da alíquota de 7,95%, considerando já a redução da alíquota. Com isso, a nossa alíquota total fica de 35,45%. Então, quando a gente considera a alíquota máxima, né, do imposto de renda, 27,5 mais o 7,95, 35,45, a gente tem um aumento da carga tributária na pessoa física de 27,5 para 35,45. Lívia, para todas as pessoas físicas? Não, pessoal, para quem está sujeito a IBS e CBS. Quem não está sujeito a IBS e CBS continua apenas com imposto de renda, a alíquota de 27,5. Mas, ainda assim, essa alíquota é superior ao que a gente tem na pessoa jurídica, quando a gente está falando, mesmo num cenário pós-reforma. Por quê? Aquela alíquota antes lá, que era 14,53%, ela vai passar a ser 18,83%, que é os 10,88% de imposto de renda, adicional do imposto de renda e CSLL, acrescido do nosso IBS-CBS. Com isso, a nossa alíquota fica 18,83%. Vamos lá, gente. 18,83 comparado com 27,5, que é a alíquota mínima da pessoa física que não tem IBS-CBS, ainda é uma alíquota menor em comparação ao nosso cenário atual, pré-reforma. Então, obviamente, nós precisamos fazer estudos, sempre análise caso a caso, não existe fórmula de prateleira aqui, mas, via de regra, faz sentido aqui a gente tratar da tributação na pessoa jurídica, tá? Agora, nós vamos para uma operação de compra e venda, para ver se também faz sentido e se essa alíquota foi majorada substancialmente ou não. Na compra e venda, na pessoa física, anteriormente à reforma, o que a gente tinha, né? Ganho de capital. Alíquotas variáveis de 15% a 22,5%, conforme o ganho de capital
de cada operação. Até 5 milhões, 15%. Dali em diante, alíquotas escalonadas, podendo chegar até 22,5%. Nesse caso, gente, na pessoa física, além do ganho de capital, agora nós teremos imposto de IBS e ICBS com redutor de 50%. Então, aquela alíquota que antes variava de 15% a 22,5% sobre o ganho, ela pode ficar numa alíquota de 28,25% a 35,75% com incidência de IBS e CBS. Então, novamente, uma majoração expressiva. Na pessoa jurídica, como a gente tratava esses produtos, né? Os nossos imóveis são o estoque da pessoa jurídica, e aí a gente falando aqui de uma empresa no lucro presumido, a nossa alíquota ficava em 6,73%. E agora, com IBS e CBS, a gente não tem mais o PIS e COFINS, mas ainda assim temos os 3,08% de imposto de renda adicional e contribuição social, mais os 13,25%. Então, nós vamos para uma alíquota de 6,73% para 16,33%. Então, a gente tem, sim, um aumento expressivo. E as empresas, os contribuintes em geral, né, pessoa física e pessoa jurídica, vão precisar se adaptar a esse novo cenário. A gente tem uma hipótese também, pessoal, de aluguel por temporada que não é classificado como uma locação pura, tá? Então, quando a gente tem essas hipóteses de imóveis que são sujeitos a aluguéis por temporada, nós temos uma redução também de IBS e CBS, mas aqui o redutor é só de 40%. Então, a locação desse tipo de imóvel precisa ser tratada com cautela, porque aí a nossa alíquota na pessoa física, ela pode ir para mais de 40%, 43%, e na pessoa jurídica, 26,78%. Então, a gente precisa também ter uma cautela e olhar com segurança para esse tipo de planejamento para melhor escolha. E lembrando que a gente também não pode fazer essa análise só com base na alíquota nominal contra a alíquota nominal, porque entrou um sistema que enseja direito a crédito amplo, com redutores de ajuste. Então, gente, o recado que fica é o seguinte: façam simulações considerando as particularidades da sua operação, porque são muitos os detalhes. Não o que se pretendeu aí tratar como uma simplificação para esse setor está muito mais complexo, isso é fato. Agora, antes da gente entrar no ponto lá do nosso querido planejamento, né, sucessório, patrimonial, tão importante para as organizações, para os empresários, para as empresas que querem perenizar aí seu legado, eu queria só tratar de um ponto que é o redutor social, que ele é aplicável em algumas hipóteses específicas depois do redutor de ajuste, quando for o caso. O redutor social foi previsto para flexibilizar, para viabilizar o princípio da progressividade. Por quê? Porque ele foi estabelecido para operações com imóveis que se caracteriza aí de baixo valor. Então, quando que ele se aplica? Nas alienações de imóvel residencial novo, o redutor social vai ser de R$100 mil. É um bom valor. Lembrando, gente, que nessa legislação eles corrigiram essa distorção de colocar lá um valor que não se atualiza. Agora, todo o valor é atualizado mensalmente pelo IPCA. Então, vejam, se eu estou fazendo uma aquisição de R$80 mil, um imóvel de R$80 mil, difícil ter, mas vamos supor que eu estou adquirindo um imóvel de R$80 mil. Aplicando esse redutor social aqui de R$100 mil, eu estou limitado à base de cálculo, que é o valor da operação de 80. Então, ele não pode extrapolar. Mas é interessante. Então, no imóvel de 180 mil, se eu aplicar o redutor de 100, eu já tenho ali uma base de 80. Sem contar o redutor de ajuste que a gente comentou adiante. Além disso, tá? Para alienação de lote residencial, o redutor vai ser de R$30 mil, então também ajuda bastante, tá? Essas operações com população aí de baixa renda. E nas locações residenciais, eu tenho aí um redutor de ajuste de R$600 por mês. Veja por imóvel? Por imóvel. Então, isso aqui é muito interessante. Então, se eu tenho uma locação aí de R$400, aplicando o redutor, eu tenho aí toda a faixa. É praticamente aqui uma forma de ter uma alíquota zero, né? Então, até o limite ali do valor da operação,
eu aplico e eu não tenho efeito tributário nenhum. Numa alocação, por exemplo, de R$700, aplicando o redutor, eu tenho ali uma base de 100. Então, isso aqui revela uma atenção ao princípio da progressividade, né, da capacidade contributiva, e é uma inovação do sistema tributário brasileiro aí que tem em poucos países do mundo, tá? Bom, Paulo, vamos entrar aqui agora no mérito da aplicabilidade, né, dos impactos dessa reforma tributária sobre o consumo para os planejamentos tributários patrimoniais sucessórios. É o fim das holdings? Não, não é o fim das holdings. Já vou adiantar aqui a resposta, né? Bom, sem dúvida, né, o advento do IBS e da CBS, ele exige uma análise mais cuidadosa no planejamento sucessório, patrimonial, que envolve a constituição de uma holding imobiliária, né? É mais uma variável que vai ter que ser levada em consideração. Como a Lívia bem demonstrou, né, nós temos um aumento de carga tributária, né? Ali foi feita uma demonstração de carga nominal, mas sem dúvida, por mais que nós consideremos os redutores de ajuste, os créditos, nós temos um tributo a mais aí para quem exerce atividade imobiliária. Então é mais uma variável que tem que ser considerada na análise de viabilidade do planejamento tributário sucessório que envolve a constituição de uma holding imobiliária. Já existiam N variáveis que eram analisados para ver se esse planejamento fazia sentido ou não, né? Então, o IBS-CBS é mais uma variável aí nessa conta. Mas o IBS e a CBS não inviabiliza a constituição de uma holding imobiliária como um instrumento de planejamento tributário, planejamento patrimonial ou sucessório. No mínimo, eu diria, por duas razões. A primeira é a própria carga tributária, né? Então, se nós compararmos, né, a carga tributária de uma pessoa física, né, que tem ali atividade imobiliária, e a carga tributária que se tem numa pessoa jurídica que também tem atividade imobiliária, né, mesmo que essa pessoa física não esteja sujeita ao IBS-CBS, a carga tributária da pessoa jurídica ela ainda é uma carga tributária menor. Então, a pessoa física, ela vai ser tributada ali pelo imposto de renda, no mínimo pelo imposto de renda, pela tabela progressiva, que vai de 0 a 27,5, e geralmente quem tem essa análise, né, de planejamento patrimonial sucessório está ali nas faixas mais altas, né, os 27,5, e se eu comparo, né, com a pessoa jurídica, e aí a tabelinha bem demonstra isso, se eu comparo, né, com a pessoa jurídica que realiza locação de imóveis, né, no lucro presumido, a carga tributária máxima dela vai ser 18,83. Isso é uma carga tributária nominal, porque como nós já frisamos, né, mais de uma vez, o IBS-CBS, essa alíquota de 7,95 para locação, ela é uma alíquota nominal, ainda tem ali que ser considerado redutores de ajuste, creditamento, a alíquota efetiva ela tende a ser menor. Então, se eu comparo a locação de um imóvel pela pessoa física e a locação de imóvel por uma pessoa jurídica no lucro presumido, eu tenho uma carga tributária menor. Então, do ponto de vista de eficiência tributária, ainda é mais eficiente eu exercer essa atividade, oferir essa receita numa pessoa jurídica, né, sujeita ao lucro presumido. E o mesmo nós verificamos na atividade de compra e venda de imóveis, né? Então, se eu comparo com a pessoa física, né, a pessoa física, se ela realiza compra e venda de imóvel, ela vai ter uma tributação sobre o ganho de capital que vai de 15 a 22,5, como a Lívia bem explicou. Se eu tenho essa mesma atividade numa PJ de lucro presumido, eu vou ter uma carga tributária nominal máxima de 16,33. Aqui também, vale frisar, o IBS-CBS, nós estamos considerando uma alíquota de 13,25, que é a alíquota de referência com a redução de 50%, mas também uma alíquota nominal. A alíquota efetiva ela tende a ser menor porque eu vou poder deduzir créditos, né, das aquisições, seja do imóvel ou dos serviços que foram aplicados nesse imóvel, bem como eu tenho também os redutores, né? Então, a minha carga tributária final efetiva tende a ser menor. Então, do ponto de vista de eficiência tributária, que é uma das variáveis que se analisa no planejamento patrimonial e sucessório, a constituição da holding ela ainda faz sentido, né? Então, no análise, como eu disse, né, simplesmente de carga tributária nominal. Então, os cálculos, diante do caso concreto, eles provavelmente vão revelar que a eficiência é ainda maior, né? E o segundo ponto, né, que nós devemos considerar
é que o planejamento patrimonial ou sucessório, ele não é norteado simplesmente por economia tributária, por eficiência tributária. Existem N variáveis que devem, né, ser levadas em consideração. Então, quando eu estruturo um planejamento patrimonial e sucessório, eu levo em consideração outras questões, né? Eu tenho uma centralização de patrimônio, o que gera uma maior eficiência na gestão desse patrimônio. Essa organização patrimonial, ela me permite uma sucessão mais ágil, mais rápida, mais simples. Ela muitas das vezes me permite a realização de doações com isenção ou com redução de TCD. Ela me permite uma maior proteção e segurança jurídica em relação a esse meu patrimônio. Então, são N fatores que corroboram, né, para o planejamento patrimonial e sucessório, para além da economia tributária. Então, esses outros fatores, eles justificariam um planejamento patrimonial e sucessório por meio de constituição de uma holding, ainda que não fosse eficiente do ponto de vista tributário em função do IBS da CBS. Mas nós vimos que, do ponto de vista tributário, tem ainda eficiência. Então, em conclusão, o IBS e a CBS, ele não põe fim ao planejamento patrimonial e sucessório que se dá por meio de uma constituição de uma holding, né? É uma variável a mais, vai ter que ser levada em consideração, vai ter que fazer parte dos estudos, mas ele não coloca fim, né? O IBS e a CBS não coloca fim às holdings imobiliárias, né? Excelente, Paulo. Boa perspectiva e eu concordo com você. Então, tem muito se divulgado em mídias sociais que é o fim das holdings, continua sendo um instrumento poderoso e eficaz para planejamentos patrimoniais e sucessórios. E aí é muito comum a gente ver quando o patriarca, né, aloca numa holding um bem residencial onde ele reside, né, para justamente viabilizar essa sucessão, essas doações, e ele continua utilizando. E aí a holding, a relação jurídica da holding com esse sócio é de comodato, ele está emprestando e ele está ali utilizando. Ou um bem imóvel rural, né? Muitas vezes a fazenda é aportada na holding e continua-se a exploração da atividade na pessoa física, respaldada por contratos de comodato. Como é que fica essa situação no âmbito da reforma tributária sobre o consumo? Como é que foi disciplinada essa questão? Pois então, essa é uma questão nebulosa e controvertida ali, analisando o texto da lei, né? O IBS e a CBS, em regra, eles só incidem sobre fornecimentos onerosos. Então, está lá expresso na lei. Mas também está expresso na lei que o IBS e a CBS, eles podem incidir sobre operações não onerosas ou a valor abaixo de mercado, né? A valores reduzidos, desde que haja expressa previsão no texto da lei. E uma das hipóteses que tem previsão no texto da lei de incidência quando o fornecimento é não oneroso ou a valor abaixo de mercado é justamente quando o fornecimento do bem ou serviço se dá para o sócio, para o controlador, para o administrador ou para parentes até terceiro grau. Então, a lei traz essa previsão de que o IBS e CBS incidirá, mesmo que a operação não for onerosa. E aí a lei, inclusive, traz mecanismos, né, para o fisco arbitrar esse valor dessa operação. Então, traz métricas para se alcançar o que a lei chama de valor de mercado, né? Então, ela prevê essa incidência tributária. Isso é uma norma, né? A nosso ver, é uma norma anti-abuso, anti-elisão, né? E, ao mesmo tempo, a lei também prevê, na parte que trata do creditamento, né, o artigo 57, ela trata também da vedação à apropriação do crédito dos chamados bens de uso e consumo pessoal. E quando ela trata dessa questão do creditamento, ela traz dentre os bens que são considerados de uso e consumo pessoal e cujo crédito não pode ser realizado, os bens que são utilizados, né, pelo sócio, pelo administrador ou por parentes até terceiro grau. Então, na lei eu tenho essas duas normas, né? Uma que impõe a tributação quando há o fornecimento não oneroso ou valor abaixo de mercado, e também tem outra norma, lá quando trata do creditamento, que impõe uma vedação ao crédito quando esse bem é fornecido de forma gratuita ou valor abaixo de mercado para sócio, administrador ou para parentes até terceiro grau. Então, tem duas normas, né, tratando dessa
dessa questão do fornecimento não oneroso, o valor abaixo do mercado, para sócio, administrador. E, diante disso, é possível nós termos, a meu ver, 3 interpretações. A primeira interpretação seria no sentido de que, uma vez que não é permitido o creditamento desses bens, né, porque eles são considerados de uso e consumo pessoal, né, esses bens cedidos e incomodados para o sócio, uma vez que não é permitido o creditamento em relação a eles e aos serviços, aquisições, fornecimentos a eles atrelados, eu também não tenho o dever de pagar o IBS e a CBS. O IBS e a CBS ele é norteado pelo princípio da não cumulatividade. Eles só podem incidir quando houver possibilidade de se ter ali a perfectibilização da não cumulatividade. Então, se a própria norma trouxe uma regra de vedação ao creditamento nesses fornecimentos gratuitos ao sócio, ela também não pode me exigir a tributação, porque eu não teria, né, a possibilidade de ter a perfectibilização da não cumulatividade. Essa é uma primeira interpretação, ou seja, não teria o crédito do IBS e CBS em relação a essas aquisições, mas, por outro lado, eu não estaria obrigado a pagar o IBS e a CBS. A segunda regra ou interpretação possível, né, analisando ali essas duas normas, é que eu teria que pagar o IBS e a CBS, porque tem na previsão legal de que no fornecimento não oneroso ao sócio, né, como é o caso do comodato, eu tenho que pagar o IBS e CBS, mas, por outro lado, então, nessa hipótese, em razão do princípio da não cumulatividade, eu poderia me creditar do IBS e CBS, tanto da aquisição daquele bem imóvel, que no caso nós estamos tratando, quanto dos fornecimentos a ele atrelados. Por exemplo, um serviço de manutenção, conservação atrelado àquele bem, também eu poderia me creditar. Então, a segunda interpretação possível é que eu estou sujeito ao IBS e CBS, mesmo sendo uma operação de comodato, teria ali que chegar a um valor de mercado e recolher o IBS e CBS, mas, ao mesmo tempo, eu posso me creditar tanto da aquisição do bem quanto dos fornecimentos a ele relacionados. E a terceira interpretação possível, que é a mais restritiva, a mais prejudicial, né, seria que eu estaria obrigado a pagar o IBS e CBS sobre essa operação do bem cedido incomodato ao sócio e que, ao mesmo tempo, eu não poderia me creditar do IBS e CBS, porque eu teria duas normas ali, uma impondo a tributação e outra vedando o creditamento. Então, existem essas 3 interpretações que, olhando hoje o texto legal, sem as demais regulamentações que virão, é possível se alcançar. Então, tem ali 3 possibilidades. Uma, que eu não tenho incidência do IBS e da CBS, mas também não tenho o creditamento. Outra, que eu tenho a incidência do IBS e CBS, mas eu tenho o creditamento. E a terceira, que eu tenho a incidência do IBS e CBS e não tenho a possibilidade do creditamento, né? Dentre essas 3 interpretações, nós entendemos que a que mais faz sentido é a primeira. Ou seja, pelo fato de eu não ter a possibilidade de me creditar do IBS e CBS sobre esse bem que é cedido incomodato ao sócio, eu também não posso ser compelido a apurar, a recolher o IBS e CBS sobre essa operação não onerosa ao sócio. Então, essa é a interpretação que nós entendemos que atende, né, a finalidade da norma da melhor forma, né? Essa interpretação, né, em alguns fóruns que nós temos participado, nós vimos, né, pessoas que participaram da confecção da lei, né, principalmente dessas normas, né, de tributação ou de vedação ao crédito em relação a operações não onerosas. Nós tivemos a oportunidade nesses fóruns de ver pessoas, né, inclusive de dentro da Receita Federal, corroborando essa nossa interpretação, ou seja, de que estaria vedado o crédito e, por outro lado, não teria-se a obrigação de apurar e recolher o IBS e a CBS, né? Então, pessoas, né, como eu disse, de dentro da Receita Federal mencionaram isso, né, que foi algo que foi discutido durante a confecção da lei, mas essas mesmas pessoas também admitiram que, olhando agora o texto legal, né, depois de pronto, existe ali uma certa relação de conflito entre a norma que veda o crédito e a norma que impõe a tributação nas operações não onerosas.
Então, sem dúvida, esse é um ponto que também precisa ser meditado, precisa ser levado em consideração no momento da realização do planejamento patrimonial ou sucessório. Isto é, inclua ou não esse imóvel que vai ser explorado pelo sócio, né, incomodado na minha holding imobiliária. Ou eu conservo esse imóvel na própria pessoa, uma vez que eu tenho esse risco de ter uma interpretação restritiva que vai impor a tributação, né? Então, é um ponto que tem que ser avaliado e como tantos outros aqui que nós falamos, né? Torcemos para que isso venha, né? Seja dirimido na regulamentação da reforma, porque aí nós não teremos toda essa divergência, né? Nós vimos aí que no simples conjugar de duas normas eu tenho aí 3 interpretações possíveis, né? Então, se isso não for dirimido na regulamentação da norma, sem dúvida vai gerar contencioso tributário, não tenho dúvida. E olhar para frente e para os planejamentos que já foram estruturados, respaldados em contratos de comodato entre a holding e os sócios. Então, muito importante, quem tem planejamento patrimonial, sucessório, quem tem holds estruturadas, voltar e revisitar esses pontos para analisar o impacto e como que vai operar daí para frente. Excelente, eu quero agradecer Paulo, Lívia, porque vocês, de forma voluntária, trouxeram aqui para o mercado, estão compartilhando com o mercado, de modo geral, as impressões de vocês sobre toda essa mudança, carregado aí com toda a bagagem e experiência que vocês têm de anos de militância na área societária, na área de planejamento patrimonial e sucessório e na área tributária. As mudanças são sensíveis e vocês aí estão preparados para tirar todas as dúvidas que possam surgir aí dos nossos clientes e dos nossos telespectadores. Quero agradecer aí toda a audiência. Esse foi mais um episódio do Cerise Cash. Para nós é um prazer, é uma missão, na verdade, né? Nós temos esse dever de levar informações atualizadas, relevantes, compartilhar com o mercado, que esse aí é justamente o que move e o que traz crescimento para o direito empresarial e para a advocacia empresarial. Então, muito obrigada. Convido a todos para seguir a Cerise nas redes sociais, no Instagram, @Cerise Soluções Jurídicas, e também no nosso canal do YouTube. Inscreve lá se você gostou desse conteúdo. Aí manda um joinha para nós, que isso nos ajuda aí o nosso posicionamento nas páginas e continuar esse trabalho aqui que é totalmente voluntário em prol aí da melhoria e da adaptação do setor a tantas mudanças. A advocacia tributária nunca foi fácil, sempre foi desafiadora, mas só nós aqui sabemos como tem sido a nossa preparação, né, a nossa atualização aqui intensa, com tantas mudanças e num Brasil que está em profundas revoluções estruturais aí no âmbito tributário. Então, muito obrigada. Até a próxima, pessoal.